Pessoal, 10 perguntas rápidas com Erlander Coimbra. Vamos começar, Erlander. Qual é o teu filme favorito? A Vida é Bela. Desporto favorito, excluindo basquetebol. Futebol. Futebol. Indique-nos um jovem jogador angolano neste momento com grande capacidade de se tornar uma estrela. Não consigo dizer um. Vou tentar dizer-vos os mais aproximados a isso. Pode ser. Gostei de ver um jovem que é o Adão António, do Vila Clotilde. E tenho um outro jovem, grande talento, 19 anos, que é o Joel Pinto. O Baby Viló. De onde? De agosto, é isso? É do 1º de agosto. De agosto, yeah. Baby Viló. Yes. Melhor conselho que já recebeu? Filho és, pai serás. Minha mãe disse-me isso muitas vezes. Agora vejo o que é verdade. Música favorita? Do Fall Off, do Pac Shakur. Melhor jogador angolano da atualidade? Querem nacional só mesmo? Vou dizer que é o Gakko. Livro favorito? Epá, nesse momento estou a ler pouca coisa envolvida. Só estou a ler basquetebol, então é bastante complicado. Eu estou a ler nesse momento um livro que é musculatura específica para o lançamento de basquetebol. Faz sentido. A pergunta que não pode faltar, 5 ideal de todos os tempos, Angola. Eu vou fazer 2. Vocês é que vão escolher o que vão por aí, mas eu vou fazer 2. Vamos pôr os dois. Vou fazer 2. Miguel Lutonda, José Carlos Guimarães, Aníbal Moreira, Jean-Jacques da Conceição e Ângelo Vitoriano. Arrisco num segundo, 5, com características diferentes. Coloco o Paulo Macedo, coloco o Carlos Moraes, o Baduna vai ser um problema eu colocar o Baduna nestes 5. Se eu colocar o Baduna vou ter que tirar o Vítor. O Vítor é específico, o Baduna era mais combo, era um jogador para 2, 3 posições. Vou meter o franco atirador Vítor de Carvalho. E depois mais lá embaixo vou colocar o David Dias na posição de 4 e na posição de 5. Porque estou a fazer diferentes, com características diferentes. Eu não estou a ver um outro na posição 5. Não, tem que pôr Air Force One, tem que pôr Eduardo Domingas. Epá, eu não podia deixar passar. Esse também ficou no meu quarto, bebeu muito dos meus conselhos e não só, bebeu outra coisa comigo. Bebeu muito dos meus conselhos. Bom miúdo, bom jogador. Sim, senhor. Eduardo Domingas. Uma coragem espetacular. Eu não consigo incluir aqui o Kikas, também foi um grande jogador para aquela posição, mas veio-me agora. Mas o Kikas também era uma possibilidade. Os outros que eu não coloquei o Erlander Coimbra. Não coloquei o Carlos Almeida. Também. Não, mas escolha fácil. O Gerson Monteiro. Também um assassino. Um lançador assassino, sem medo nenhum. E há outros jogadores. Mas do primeiro 5, não há dúvidas. Há pouca gente viu o Zé Carlos e o Aníbal jogarem ao mesmo tempo. Eu tive esse prazer. Podia falar de outros bases, o Ademar Barros, o Josué Campos. Podia falar de outros bases, mas e vou aqui dizer-vos o seguinte. O 5 mais consensual que eu vi até hoje é do professor Vitorino Cunha. Porque ele enquadrou diferentes gerações e fez aqui um grande realce ao colocar o Carlos Moraes no meio das esferas do nosso basquetebol. Ele coloca o Miguel Lutonda, José Carlos Guimarães, Carlos Moraes, Ângelo e Jean-Jacques. E o Carlos Moraes
eu não me lembro de ter visto muitos jogadores a executarem como ele depois de nós termos saído da seleção. Depois do nosso período da seleção, o Carlos Moraes foi o único jogador que ainda conseguiu ter aquilo que nós bebemos dos treinadores anteriores. E mais lembro-me, quando foi o convite dele para os Toronto Raptors, foi a mim que ligaram. Eu não sou agente. Fui eu que pedi ao irmão Braulio para me dar o número dele. Fui eu que fiquei com o número dele, falei com ele, eu é que dei aos americanos e entraram em contato com o Carlos Moraes para ir fazer os testes nos Raptors. Nunca fui agente de nenhum jogador. Eu gosto de aconselhar os jogadores, eu vejo os miúdos, os agentes são importantes, mas têm que estar por detrás de uma máquina maior do que aquilo que é ir saber dos contratos. Tem que proteger melhor o atleta para aquilo que ele pode fazer. Ok. Momento da tua carreira que mais te enche de orgulho? 1993, quando nós chegamos de Nairobi, eu era o capitão da Seleção Nacional de Angola e fomos recebidos na cidadela desportiva, no campo de futebol, pelo povo angolano. Nós tínhamos saído daqui de uma situação de confronto em 92. Nós saímos daqui praticamente em dezembro, os confrontos terminaram no dia 2 de novembro. Nós saímos e fomos fazer o Campeonato Africano, que começou perto de dezembro e foi até janeiro. E nós, quando regressamos a Angola, ainda havia províncias tomadas por guerra e nós chegámos aqui e fomos recebidos. Depois tivemos que nos deslocar para zonas de combate para ir aos militares mostrar o troféu e fomos de carro, devidamente escoltados e também com uma Kalashnikova de lado e umas munições ali, sem patentes, para dar uma cambalhota se fosse necessário. E então encheu-me de orgulho porque nós chegamos a campos em que estavam militares, onde haviam tabelas de basquetebol improvisadas, com aros quer de mangueira ou de jantes e umas redes improvisadas, e que eles tentaram brincar connosco, jogar o basquetebol e a mostrar-nos os rádios que eles tinham para poderem ouvir o relato. A nossa mensagem passou. Era um país que estava a chegar à democracia e era importante que aquilo prevalecesse. Então senti-me orgulhoso por ter feito parte deste momento. Não. Top. Para fechar, a última, melhor lançador de todos os tempos. Da onde? Do mundo? Pode escolher da Angola, mundo. Pode até darmos essa chance. 2. Vamos começar pelo mundo, se calhar é mais não, fácil. Não, vou dizer já. Vou dizer. Stephen Curry transformou o basquete, deixou uma marca. Jogador que entrou para a NBA e deixou um legado. Mudou o basquetebol no mundo. A maneira de se ver o jogo. Impacto também que causou no jogo, na sua geração. O Reggie Miller, acredito que tenha sido o farol do Ray Allen. Depois, vou colocar 3 pessoas. Vocês conhecem 2, acho que um não conhece. Acho que eu sou o terceiro. Depois vou colocar o Vítor, depois o Carlos Lisboa. Vocês conhecem o Carlos Lisboa? Falar do Benfica? Português do Benfica. Pois bem. Sim. Foi treinador? Foi treinador do Benfica. O Carlos Lisboa veio aqui num torneio em 89, 88. E nós nunca tínhamos visto ninguém lançar como o Carlos Lisboa. Nós tínhamos aqui lançadores, né? Que lançava depois de um bloqueio, parado e tal, com espaço. O Carlos Lisboa lançava antes de tocar no chão, depois de sair do bloqueio, ninguém entendia como é que as forças eram, as forças da natureza, as que nós conhecemos como gravidade e outras, como é que impactavam no corpo do senhor. E acredito que o Vítor tinha mais ou menos as características do Carlos Lisboa. O Carlos Lisboa era mais baixo, muito mais rápido, também tinha muito mais traquejo nisso. O Vítor assemelhava-se muito ao Carlos Lisboa. Mas o Carlos Lisboa era um assassino que não tinha medo de ouvir as culpas de que perdemos o jogo porque ele falhou.
mais ou menos como o Carlos Almeida. Eu era mais moderado, o Carlos Almeida já tinha comprado a patente. Então era muito complicado. Né? Então, Stephen Curry, Reggie Miller, eu depois vejo os outros dois. Eu era fera, eu me curtia bué, sério. Não, eu já não posso mais dizer nada, já não. Daqui vai ser meia-noite. Tá fixe. Obrigado aí, fechou, tamo juntos.